No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun morreram em Berlim. Com a morte do grande líder nazista, o que aconteceu com a nação que tanto dependia dele? Você sabia que não só os grandes líderes nazistas, mas também muitas pessoas da população se mataram após a partida de Hitler? Descubra agora o que aconteceu na Alemanha e no mundo após esse evento. Antes de continuarmos, lembre-se de conferir na descrição ou através do QR Code as camisetas da Use Fatos. Estão lindas, com muito estilo e com estampas com temáticas da fatos desconhecidos. As camisetas são para aqueles curiosos, muito fãs do canal. Vai lá, dá uma conferida, depois volte aqui e diga se já comprou ou não. Se já, comente qual modelo você mais preferiu. Tá bom? Para começar, a primeira questão após a morte de Hitler era o que fazer com o corpo do ditador. A primeira opção era cremar os cadáveres, para que os aliados nunca tivessem posse de tais troféus. Martin Bormann, líder nazista e secretário de Adolf, ficou responsável por fazer isso. Porém, o grupo de oficiais que iria realizar a tarefa encontrou um problema. Não havia gasolina. Obviamente, era impossível sair e encher algum galão com gasolina em algum posto, pois os russos batiam a porta. A solução foi pegar o combustível de alguns carros guardados na garagem subterrânea do bunker. Aproximadamente 200 litros foram retirados. Pode parecer muito, mas não foi o suficiente. O motorista de Hitler, Erich Kempka, e 2 ajudantes, Otto Gunsch e Heinz Link, levaram os corpos até o pátio do local enquanto a cidade era bombardeada pelos russos. Os 3 jogaram os 200 litros de gasolina nos cadáveres e atearam fogo. Martin Bormann e o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, assistiram à cremação. Mas lembra que eu disse que a gasolina não era suficiente? Depois que o fogo acabou, ainda sobraram restos mortais do casal nazista. Os corpos precisaram ser enterrados em uma vala improvisada ao lado do bunker. Joseph e sua esposa, Magda Goebbels, estavam decididos a seguir o mesmo caminho de Hitler. Entretanto, queriam levar suas 6 crianças também. A mãe das crianças estava convicta do assassinato, pois pensava que as crianças sofreriam muito nas mãos dos outros caso sobrevivessem. Ela coagiu, então, o médico e dentista Helmut Kunz, da SS, a ajudar na tarefa. Em 1º de maio de 1945, todas as crianças foram para a cama. Kunz injetou morfina nos pequenos para que não resistissem ao assassinato. Com todos inconscientes, foi dado a eles forçadamente cápsulas de cianeto. Poucos minutos depois, o casal Goebbels seguiu o mesmo destino de suas amadas, ou talvez nem tanto, crianças. Não só os oficiais próximos a Hitler decidiram pelo suicídio, mas também cidadãos por todo o Terceiro Reich. O prefeito da cidade de Leipzig e vários oficiais realizaram uma festa na prefeitura do local, onde se mataram por envenenamento. Na cidade de Demmin, centenas de pessoas tiraram suas próprias vidas poucas horas antes do Exército Vermelho chegar. Um médico e membro da SS, Robert Gravitz, reuniu sua família para um jantar na ocasião. Ali mesmo, à mesa, o nazista detonou 2 granadas. Milhares de pessoas ao redor da Alemanha decidiram pôr um fim em suas jornadas por conta do extremo medo das forças soviéticas. Para piorar a situação do Estado alemão, o governo se encontrava sem um líder naquele momento. Quem se tornou chefe de Estado foi o almirante e comandante de submarino Karl Dönitz. Nem de longe era uma figura como Hitler. Ele seria posteriormente mais conhecido como aquele que assinaria a rendição incondicional da Alemanha nazista. Sua presidência durou pouco mais de 20 dias. Mesmo com tantos acontecimentos comprovando a morte de Adolf, o líder socialista Stalin queria mais evidências. Ele então pediu ao Smash, o Departamento de Contra-Espionagem da União Soviética, para que investigasse a morte. Os oficiais começaram a procurar ao redor do bunker e, após alguns dias, encontraram aquilo que havia sobrado do corpo do líder nazista. No entanto, precisavam descobrir se eram realmente os restos de Hitler, já que estavam completamente irreconhecíveis após a cremação e o enterro. Levados para um local secreto, os restos foram identificados ao serem comparados com os registros da arcada dentária de Adolf. Mas como os soviéticos tinham acesso a esses registros? Bom, foram direto à fonte.
A Smarsh encontrou o escritório do dentista do nazista, porém o profissional já havia ido embora do país. Então, a solução foi deter a assistente do dentista, de nome Kathi Reusermann. Ela descreveu os dentes de Hitler, que não eram muito saudáveis por conta do apreço dele por doces e bolos. Além disso, não exibiam marcas típicas de dentes carnívoros, o que condizia com a fama de vegetariano de Adolf. Stalin se mostrou tão grato à ajuda de Reusermann que a recompensou com 10 anos de serviço em uma gulag, uma espécie de campo de concentração soviético. A imprensa alemã anunciou a morte de seu grande chefe, mas ocultou e desvirtuou vários detalhes dos acontecimentos. Alguns veículos afirmavam que o homem havia morrido lutando até seu último suspiro, a fim de derrotar as forças dos bolcheviques. O próprio novo presidente alemão, Karl Dönitz, fez um discurso exaltando a figura de Hitler e sua morte honrosa. Obviamente, os detalhes foram ocultados em sua fala. Com o passar do tempo, a notícia da morte de um dos maiores expoentes do eixo foi se espalhando pelo globo. A própria BBC chegou a anunciar o ocorrido, mas também afirmou que podia não passar de uma estratégia para ocultar o escape de Adolf. O jornal britânico Daily Express noticiou o falecimento, contudo negou-se a dar um obituário como outro qualquer. O veículo de informação disse que imprimiria cada linha apenas com dados sobre sua morte, não sobre sua carreira. Afinal, os feitos e todo o mal causado por ele eram bem conhecidos por todos. A partir daí, começou a ser de conhecimento geral que o Führer havia partido. No dia 2 de maio, o presidente estadunidense Harry Truman deu a primeira declaração não oficial afirmando que sabia do ocorrido. Truman não disse de quem recebeu a informação, mas confirmou que era de alguma autoridade confiável. Há teorias sobre ser Stalin, só que é difícil dizer. O líder soviético sabia da morte de Hitler. No entanto, ele preferia não declarar isso publicamente. O russo começou a divulgar teorias da conspiração e rumores sobre o nazista ter fugido para a Argentina. O motivo provavelmente seria manter a tensão política entre as forças do mundo, visando a manutenção das tropas da União Soviética na Alemanha. Quando as forças aliadas se encontraram em julho em Potsdam para decidir como administrariam a Alemanha, Stalin negou veementemente para Truman que sabia da morte do ditador nazista. Talvez Stalin quisesse começar um jogo de poder com o outro presidente, alegando saber de algo que o estadunidense não sabia. Ainda que muitos alemães tivessem morrido ou dado um fim à própria vida, alguns dos próprios membros do gabinete de Hitler preferiram fugir, ou pelo menos tentar. Heinrich Himmler foi um desses, o líder da Força Especial SS. O Führer ficou tão furioso com a situação que tirou todos seus cargos, expulsou-o do partido e pediu sua prisão. Para se safar, Himmler tentou se misturar aos muitos soldados alemães que tentavam fugir para o oeste desesperadamente. Com o bigode raspado, um tapa-olho e sem óculos, Himmler rumou para a zona britânica do norte alemão. Não deu certo e ele foi capturado. Não vendo mais nenhuma outra opção, o ex-chefe da SS engoliu cianeto e deu cabo da própria história. Enquanto isso, muitos soldados por Berlim continuavam a lutar contra as forças aliadas, mesmo após a morte de Hitler. A maioria das tropas, formada por adolescentes e homens velhos, não queria deixar as tropas russas dominarem o local. Além disso, a punição para a deserção era a morte. Então, isso dava uma motivação a mais para os soldados alemães. Mesmo com um cerco total da cidade feito pelos russos, os homens do 12º Exército, comandados pelo general alemão mais jovem da guerra, e o Walter Wenck, precisaram retornar de onde estavam lutando contra os americanos. Ou seja, foram ordenados a passar pelas linhas inimigas russas até Berlim. O objetivo era permitir que civis e soldados da cidade fugissem para os locais onde as tropas americanas e britânicas estavam chegando. Afinal, o que a população menos queria era cair nas mãos do Exército Vermelho. Se fizeram aquilo com a assistente do dentista de Hitler, imagine com os soldados. Wenck e sua tropa conseguiram ajudar nessa situação e assim permitir que milhares de alemães fugissem dos russos. No dia 7 de maio, a revista estadunidense Time publicou uma capa um tanto quanto diferente. A revista exibia a cabeça de Hitler com um grande X vermelho marcado, anunciando sua morte. Essa publicação virou uma espécie de tradição e acabou se repetindo em outras mortes de personalidades perigosas, como Osama Bin Laden,
e Saddam Hussein. Muita coisa aconteceu após a morte do grande e terrível líder alemão. Qual desses eventos você achou mais curioso? Comente aqui como você acha que deve ter sido para alguém da época ouvir que o ditador estava morto. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Só não esqueça do like, hein? Um forte abraço fraternal. Tchau e até mais.